Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Igual aquelas histórias que a gente conta entre amigos. Hoje nós vamos falar, inclusive, de literatura. O nosso convidado ele é jornalista, escritor, autor de 10 livros e o último, recém-lançado, é o Exame de Sangue. É isso mesmo. Nós vamos conversar então com o Márcio Blanco Cava. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por poder dividir esse momento, né? Compartilhar um pouco da sua história. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, Márcio. Oi, Mara, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu é que agradeço, né, o convite de vocês. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco, né, de literatura, de jornalismo e essas coisas que você diz que são histórias, né, que valem a pena. Então, estou à sua disposição aqui para a gente bater esse papo. Muito bom, obrigada pela confiança, né, para esse momento especial para a gente. Então, vamos primeiramente conhecer quem é você, né, quem é Márcio. Conta pra gente, porque você não é bauruense. Onde veio, como chega a Bauru? Conta um pouquinho da sua história. Eu não sou bauruense, né? Eu costumo dizer que eu nasci na Lagoa Seca, que é um bairro rural de Cafelândia, que é uma cidade próxima aqui de Bauru, uns 80 quilômetros. Mas a minha vida praticamente foi feita aqui, porque eu vim para cá para fazer faculdade, né? Com 18 anos, aliás, nem 18, 17. E aí eu viajava, mas já vivia, né, respirava Bauru já, né? E aí depois acabei a faculdade, já comecei a trabalhar por aqui, né? Na área de jornalismo mesmo? Jornalismo mesmo. Sempre, em jornal, em TV, em revista, em rádio, assessoria de imprensa, fiz internet, quando começou, né, quando começou a coisa dos portais, né, eu participei da implantação de alguns, enfim. Então, eu não sou bauruense, mas me considero, porque se eu for fazer a conta da minha idade, da minha vida e tal, acho que a maior parte eu passei aqui em Bauru, né? Então, realmente eu tenho essa ligação com a cidade muito forte, né? E que eu passei a desenvolver toda a minha atividade aqui, tanto no jornalismo, quanto na literatura. Óbvio, né? Você tem algumas saídas, né? Às vezes por trabalho, enfim, mas sempre a base acaba ficando sendo Bauru. Muito bom, olha, então vamos conhecer um pouquinho do lado jornalístico, né? Conta pra gente quais foram os meios também que você passou e as suas experiências, a diferença, né, dessas mudanças aí da TV, do rádio e chegando também no impresso. Acho que é interessante contar e compartilhar de toda essa sua trajetória e experiência. Eu comecei aqui em Bauru a trabalhar no Diário de Bauru, né, um jornal lá por 1987, 88, trabalhei no Diário de Bauru, logo que eu saí da faculdade. Eu já tinha um outro jornal na minha cidade, mas era um jornal pequenininho e tal, e que a gente lutava a duras penas para mantê-lo. E aí eu vim para Bauru, né, fazer faculdade, estudei, me formei, e aí comecei a trabalhar no Diário de Bauru. Depois eu fui embora para Presidente Prudente, né, lá eu trabalhei em jornal impresso também. De lá fui para Lins, chefiar uma equipe de rádio, né, de jornalismo. Aí voltei para Bauru, né, aqui eu fiz a revista Veja. Não sei se você lembra quando a revista Veja tinha Veja Interior, né, era uma revista à parte, que vinha encartada na revista Veja. E eu era o jornalista aqui responsável por essa revista, pelas reportagens, né, dessa revista, e fiz algumas assessorias de imprensa e voltei para o Diário de Bauru para retomar. O Diário de Bauru começou a reformular a época da informatização, então houve todo um processo de renovação do jornal, até para se tornar colorido também, um pouco depois, isso já em 94, né? E aí ficamos com esse projeto até o ano 2000, quando foi encerrado o projeto. Aí fui para a TV, trabalhar em TV, né? E aí continuei, dei aula também na Unesp, dei aula em outras faculdades de jornalismo, né? E depois fui editor-chefe aqui em Bauru do jornal Bom Dia, não sei se você se lembra, né? Tinha uma rede, aí passei a ser diretor de redação dessa rede, que tinha
vários jornais espalhados pelo interior, Bauru, Rio Preto, Sorocaba, Jundiaí, aí abriu também no ABC Paulista, em outras cidades, eu era diretor de redação dessa rede, e depois também saí desse trabalho, e aí fui para São Paulo, né, para trabalhar em assessoria de comunicação corporativa, né, uma agência que prestava serviços para a Secretaria de Transportes do Estado. E aí voltei na pandemia para o interior, né, para trabalhar remotamente, e continuei por aqui. Agora estou me dedicando mais à literatura, né, que é uma coisa que eu me dedico, aliás, já antes, mesmo estando no jornalismo, né? Então eu fazia paralelamente as duas coisas, mas agora estou mais realmente na literatura. Nós vamos falar, inclusive, dos lançamentos aí do livro, momento importante, né? Só que gostaria de saber também qual foi um marco, né, na sua carreira como jornalista, o que mais te marcou nessa trajetória? A gente já entra falando da literatura, por que, né, se dedica depois, voltado mais para a questão da literatura? Tá. Eu acho que o que marcou muito minha carreira jornalística foi que eu passei por vários veículos e eu tive a sorte de ser contratado para esses veículos para fazer transformações, né? Para fazer, aliás, grandes transformações, né? Ou abrir grandes projetos, né? Então, quando eu falei no início, né, eu entrei no Diário de Bauru, aqui mesmo em Bauru, aí eu fui contratado para ir para Prudente, porque o jornal lá, que era o principal jornal lá, o jornal O Imparcial, eu confesso que eu não sei se ainda circula, né? Tudo mudou muito, né? Os jornais impressos já, a maioria não circula, né? Ficam mais como portais, né? Mas então eu fui para lá para rejuvenescer esse jornal, né? E de lá eu fui para uma emissora de rádio pequena também do interior para montar e conduzir uma equipe de jornalismo. Aí voltei para Bauru, né? Num projeto novo que era da Veja, interior, né? Depois continuei, fui contratado novamente pelo Diário de Bauru para modernizar o jornal, para fazer uma transformação grande, montar uma nova equipe, criar uma nova estrutura, né? Depois lançamos o jornal, eu participei desde o primeiro momento do jornal Bom Dia, começou para o Rio Preto, eu estive lá, né, participando desde 3 meses antes, né, participei de todo o processo, depois montamos em Bauru e nas outras cidades, né? Então eu tive essa sorte de estar em projetos transformadores, né? Então eu acho que marcou muito para mim. Eu nunca estive trabalhando em jornais da grande imprensa, da chamada grande imprensa, na capital, por exemplo. Eu tive convites tal na época, mas eu gostava muito de ficar no interior, né? E eu fiquei no interior. E tive a sorte de participar desses projetos transformadores, né? Que foram esses projetos por onde eu passei, que eu acabei de dizer para você. Eu acho que isso foi o mais marcante para mim, porque em cada um deles eu me rejuvenesci e me revigorei, mais importante, aliás, né? Como jornalista, como profissional, né? E colaborei para que esses projetos pudessem levar algo realmente de bom, né, para as comunidades onde eles foram implantados. E agora falando sobre literatura, sobre as suas obras, agora desse mais recente, que é justamente Exame de Sangue. Está aqui, ó. Exatamente. Conta pra gente essa grande paixão aí sua pela literatura. E 10 obras. 10 obras. Quando que você começou a escrever assim e o que te motiva a escrever cada livro? Na verdade, eu comecei a escrever por acaso, né? Eu estava atuando, como eu disse, né, no jornalismo, né, lá no começo dos anos 2000, né? E eu comecei a escrever a partir de um caso que me foi contado, um caso que eu achei que era bonito, lírico, atraente. Foi um romance? Né? Foi um romance. Eu só escrevo romance, eu sou romancista, na verdade, né? Eu atuo nesse gênero, na literatura. Então, me foi contado um caso e eu, a partir daí, eu me inspirei para fazer um romance. E, como eu disse, eu entrei meio de gaiato nessa história, assim, porque eu não tinha o plano de ser escritor, né?
Mas no desenvolvimento desse primeiro romance, eu me identifiquei bastante com esse gênero, né? Que é um gênero que as pessoas acham que é tudo ficção, inventado, e na verdade não é bem assim, né? Porque para você fazer um romance, embora você trabalhe muito com essa interligação, essa intersecção entre ficção e o que chamamos de realidade, você traz toda uma carga de vida para escrever aquilo. Então é tudo verdade, mesmo que seja ficção, né? Então eu me identifiquei muito com essa ideia, né? E a partir daí fui desenvolvendo os demais livros, né? Então, desde 2002 eu publiquei o primeiro, que foi o Parabala, depois eu publiquei o Desrumo, aí na sequência eu publiquei, que foram 2 livros de uma fase meio agreste, as histórias se passam muito no metade do século passado, então uma regiões agrestes, uma coisa bastante crua, né? Meio regionalista. E aí, na sequência, eu comecei a fazer um projeto mais de revisitar a época da ditadura militar no Brasil, né? Então, eu escrevi vários livros nesse sentido, que foram o Pater, que é um livro que fala muito da Era Collor, né? Depois o Na Pele dos Meninos, que fala de meninos, crianças na ditadura, né, como que eles viveram aquela época, né? Depois continuei com outros livros que também tinham alguma relação, né? Com Estado Bruto, né? Foi outro livro, Delação, aí os últimos, Cidade das Estátuas e O Exame de Sangue, foram livros publicados pela editora Mireveja, que é aqui de Bauru também, uma editora que está se sobressaindo aí no meio no meio literário, né? E que está publicando vários livros importantes, não só romances, né? Mas outros gêneros de literatura também. E eu estou nesse meio aí, desenvolvendo minha literatura. 10ª obra, né, Exame de Sangue. Isso. Da primeira que você escreveu até essa 10ª, o que mudou? O que traz de diferente, sendo que o gênero é o mesmo, romance, como você menciona? Perfeito. O que chama a atenção e pode chamar a atenção do público? Olha, o que mudou, eu acho que você, como toda atividade, você vai passando por um processo de amadurecimento, né? Você, no começo, você tem algumas inseguranças, apesar que inseguro eu sou até hoje, assim, né? Para escrever, eu sempre preciso ter um feedback da editora para que eu possa desenvolver com tranquilidade. Eu acho isso importante porque eu não quero... Porque você foge daquela coisa da soberba, né? De achar que você sabe tudo e, na verdade, a gente não sabe nada, né? A gente sabe algumas coisas apenas, né? Então, eu acho que mudou, assim... o escritor, ele foi crescendo, né? Ele foi amadurecendo e ele foi tendo uma visão mais apropriada da literatura, do seu próprio limite, né, dentro da literatura e dentro da própria vida, né? Eu acho que a literatura tem também traz essa possibilidade, né, que é você também se fazer um exame, né, da sua trajetória, daquilo que você consegue fazer, né, da qualidade da sua produção. Eu acho que tudo isso vai criando essa bagagem, né, para você poder ir escrevendo cada vez de um modo mais inovador, mais questionador, mais crítico, mas sem perder, né, aquela atração que você tem que levar para o leitor poder se interessar pelo seu livro. Então, acho que Exame de Sangue ele vai bastante nessa linha de fazer um diálogo com o próprio leitor, né, discutir. O protagonista do Exame de Sangue é também um escritor que ele quer, porque quer, escrever um romance, e ele tem muita dificuldade para escrever esse romance, para começar, para ter a ideia, para ter aquele pontapé inicial, digamos assim, né? E aí o Exame de Sangue ele se passa muito nisso também, nesse processo criativo, nesse processo de fazer o exercício da escrita, né? Então, é um livro que tem uma história, tem um enredo, mas ele tem também essa pegada
de discutir a própria literatura, discutir os caminhos da literatura. É mais ou menos isso. E Cidade das Estátuas? O Cidade das Estátuas, que também foi publicado pela Mira Veja em 2022, ele é um livro que também já tinha uma pegada de discutir as estruturas narrativas, né? Discutir a própria literatura, não tanto quanto o Exame de Sangue, né? O Cidade das Estátuas é também um revisitador da época da ditadura militar, né, com uma história de um protagonista que fica muito alheio à questão política, é uma crítica direta a muitas questões que a gente observa no Brasil, não é verdade? Que tem muita gente alheia, eu não quero saber de política, eu não quero saber disso, não quero nem saber, só que isso impacta diretamente no nosso dia a dia, não é? Aí você acaba vendo os absurdos que o Congresso faz, por exemplo, né? Você elege Congresso mercantilista, Congresso que tem interesses próprios e não pensa na sociedade em termos gerais, né? Então, você acaba passando a ser, digamos assim, alheio a uma situação que você deveria se informar mais, se interessar mais, para poder até ter uma participação mais ativa no próprio destino do país, não é? Então, o Cidade dos Estátuas ele também trabalha isso, né? Óbvio, tem todo um enredo, né, de romance, mas ele discute questões importantes para o Brasil, né, da escravização, da dizimação dos indígenas, não é? Então, os meus livros, eles sempre trabalham também essas questões sociopolíticas que eu julgo importantes, né, para a gente discutir em termos de literatura, mas, obviamente, que também tem esse lado importante que eu acho que é o romance, o livro, discutir a própria escrita. E isso, eu acho que com o Exame de Sangue eu consegui aprofundar, né, de uma maneira que abre um leque, fica também bom para o leitor que gosta de romances e também para quem gosta de discutir literaturas, para professores, estudantes e um público que quer realmente participar do processo de desenvolvimento do país, do destino do país, né, dessas coisas que às vezes a gente deixa de lado e acaba ficando alheio. São 10 obras no total. Tem uma rotina para a escrita? E o que te inspirou para cada uma delas? Só antes dizendo, né, que eu acabei passando por cima, mas eu tenho 10 obras, sendo 8 impressas e 2 e-books, né, que são, inclusive, é um livro juvenil, né, infanto-juvenil, que é o Falar de Fantasmas. Ele está na Amazon, aí ele dá para você entrar e ler. Qual que é o nome, né? Para quem quiser ter acesso? Falar de Fantasmas. E então você dizia, desculpa, agora eu fiz o parêntese, você falava das 10 obras. São 10 obras, 10 né? Então obras. há uma rotina para essa escrita, inclusive o que te inspira para escrever, né, todas essas obras? Eu costumo dizer, Mara, que na verdade escrever é uma coisa que é você se rasgar para o outro, algo desse tipo. Para mim é uma coisa quase que fisiológica. Eu preciso escrever, né? Eu preciso me expressar através da literatura. E isso também está sendo discutido no livro Exame de Sangue. Eu discuto isso também com o leitor no livro, não é? Essa coisa de você desenvolver uma ideia, essa ideia que às vezes você nem tem formada na sua cabeça, mas você, como naquele processo de escrita, você já vem dentro, né, desse universo, você se sente angustiado, você se sente quase que impelido, obrigado, você é jogado nesse caminho, né? Por uma força que você não tem o controle, né? Você não conduz essa força que te conduz. Então isso é discutido também no Exame de Sangue, exatamente isso que você pergunta, né? Como você, né, desenvolve as ideias, etc. e tal. Eu discuto bastante isso no Exame de Sangue, né? Essa coisa de onde surgem as propostas, como que você quer escrever, levar adiante aquela ideia, de modo que seja atrativa para o leitor, porque muitas vezes você também tem algumas ideias, né, como autor, que você pode achar bacana, olha, vou desenvolver isso aqui porque é um enredo interessante, mas será que isso vai
levar a algum caminho, né? Vai levar a algum destino bacana, né? Então, eu acho que você tem que conduzir a coisa de uma maneira em que você atenda à sua expectativa, que é essa coisa que eu acabei de dizer. É uma coisa que vem lá de dentro, né? Você precisa se expressar, você precisa, de alguma maneira, se libertar daquilo. Muitas vezes, eu já ouvi até escritores dizendo isso, né? Que é um processo de libertação, digamos assim, né? Você acaba escrevendo para se livrar daquilo, né? Para você levar aquilo para alguém, para discutir aquilo, para interagir com aquilo. Até no seu olhar, né, Márcio? Qual que é o papel, então, do escritor na literatura brasileira? Qual que é a importância dele? Você acha que tem algo transformador, inclusive, para quem não só escreve, mas para quem está tendo acesso a esse conteúdo? Qual que é o papel do escritor? Então, eu costumo dizer também que antes de ser autor, de ser escritor, eu sou leitor, né? Então, eu li muito, né, antes de começar a escrever. E leio. Não é que eu li e parei para escrever, não é isso. Não é que eu li para escrever, não. Eu já era leitor, né? Fui cada vez lendo mais, e chegou um momento em que eu passei a ser escritor também, não é? E aí eu vi que esse processo de leitura que eu já vinha desenvolvendo há vários anos, sei lá, décadas, né? Isso é muito importante na hora de você escrever, né? Então, eu acho assim, é difícil separar na literatura o escritor do leitor, né? Eu acho que você tem, a não ser gênios, sei lá, nasce um Sartre na vida, que começou a escrever romance lá com 6, 7 anos de idade, aí é outra conversa, né? Mas eu digo assim, eu acho que em termos gerais, de modo geral, o escritor, ele tem que ser um bom leitor, né? Ele tem que ler muito. E o jornalismo? Ele influenciou na sua forma de narrar as histórias? Sim, porque eu acho que o escritor... Eu vou pedir para você aguardar e responder para a gente já, que nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, tá bom, ok? Vamos aguardar. Então, nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o jornalista e escritor Márcio Blanco Cava. Antes do nosso intervalo, havia perguntado se o jornalismo influenciou ou influencia de alguma forma na sua narrativa, na sua escrita. Influencia sim, Mara, porque eu acho que não só o jornalismo, né? Eu acho que, obviamente, que no caso, o jornalismo é uma carga muito forte nas minhas costas, né? Porque eu trabalhei no jornalismo uns 40 e tantos anos, né? Então, é inevitável que você tenha essa influência, né? Mas, obviamente, que você tem que saber dosar essa influência, né? Porque literatura, no gênero em que eu atuo, que é o romance, tem muito pouco a ver com o jornalismo, né? Então, eu acho que a facilidade de escrever, né, é uma coisa muito importante que o jornalismo me trouxe para a literatura, né? E principalmente a bagagem toda, porque eu costumo dizer o seguinte, romance, né, que é essa coisa as pessoas falam da ficção, né? Eu acho que é tudo verdade, né? Porque ficção, a gente está numa grande ficção, né? Nós somos seres inventados, ou para os religiosos que acreditam que foi Deus que nos fez, ou pela ciência com a teoria da evolução, etc. e tal. De uma maneira ou outra nós somos inventados. Então nós estamos numa grande ficção, né? Que se torna uma grande verdade e que volta a ser uma grande ficção e por aí vai. Então eu não tenho muito essa preocupação na literatura, nos meus livros. Eu acho que tem que ter uma boa história, bem contada e juntamente com esse objetivo de discutir a própria escrita, né? Porque aí você consegue inovar, evoluir, ir adiante, né? Que é uma das coisas que a literatura também pede, né? Ela pede essa inovação, essa busca por um caminho que a gente sabe, é difícil sair dele, você tem que ter um bom enredo, você tem que ter uma boa narrativa, bons personagens e etc. e tal. Mas você também tem que procurar ter uma forma boa para contar a sua história, né? E essa forma que é
o que se discute muito em literatura, e é isso que a gente procura fazer, inovar na fórmula, né? Levar para o leitor algo que ele possa realmente ter um interesse em folhear o livro e ler. E para quem quer se aventurar, começar aí na escrita, né, ou quer, sei lá, aprender um pouquinho sobre, né, literatura, quais dicas ou qual dica você deixa para quem, né, quer realmente entrar nessa seara aí da literatura? A primeira coisa é ler, Mara. Tem que ler. Ler, ler e ler. Tudo, não é? Para você criar algo, para você ser autor, para você escrever algo, principalmente romances, você tem que ler até bula de receita, de remédios, porque tudo está diante de você e tudo pode fazer parte dessa grande ficção que nós acabamos de dizer, que se torna essa grande realidade, que volta a ser ficção, esse bolo todo. Né? Tem que ter referência. Referências, exatamente. Então, ler livros, ler romances, ler biografias, ler livros que sejam técnicos, que sejam de história, ler. Eu acho que isso é o primeiro passo para quem quer escrever. Para quem quer escrever, o primeiro passo é ler. E aí, na sequência, as coisas vão acontecendo naturalmente. Porque se você tem essa intenção, você vai saber, com o início desse processo de leitura, vão pintar caminhos na sua própria cabeça e você vai saber conduzir esse processo. E para quem quer conhecer um pouquinho das suas obras, né? Porque aqui nós pincelamos alguma coisinha de 2 ou 3 aí. Como que faz para ter acesso? Qual é o contato que você deixa para a gente? Bom, eu tenho minhas redes sociais, né? No Instagram é marcio.abc, né? Que é um nome também, como eu te disse fora do ar, né? Que Márcio ABC é um nome que eu usei muito no jornalismo, né? Agora eu estou usando na literatura mais Márcio Blanco Cavo, o nome correto, aí, digamos assim. Então eu tenho no Instagram marcio.abc, tenho também Facebook, Márcio ABC, por extenso, né? E tem na editora Mireveja também, você tem acesso às páginas dos livros, né? Você tem lá o histórico dos livros, o resumo, a síntese, todos os dados necessários. E também tenho livros nas estantes virtuais aí da internet, na Amazon, enfim, é só dar uma busca que acha facilmente. Muito bom, Márcio. Olha, eu agradeço pela sua participação aqui. Antes de encerrarmos, vou pedir para você deixar um recado especial para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no coração. Comprem meu livro. Estou brincando. Não, comprem também meu livro, né? Claro. Não vão se arrepender, né? Mas eu acho que, Mara, uma mensagem que eu deixo é que nós, como cidadãos, estamos passando por um processo que todo mundo está vendo aí no Brasil, né? Um processo bastante delicado de política, de expressão, enfim, uma série de coisas que acabam culminando com uma grande preocupação política, né? Então, o que eu acho? Eu acho que o cidadão tem uma parte fundamental nessa história toda. Ele tem que se informar melhor, ele tem que se inteirar das coisas do seu país, não é? Ele tem que ver o noticiário, ler muitos livros para não ser conduzido por interesseiros, não é? Por exemplo, o nosso congresso, que é um congresso interesseiro, ele faz o que bem entende lá. Por quê? Porque foram eleitos. Democracia é isso, né? Então, se nós tivermos a capacidade de eleger um bom Congresso, porque no Brasil, se você me permite, o que acontece? As pessoas se preocupam muito com o executivo, né? Quem vai ser o presidente? E esquece do legislativo. E o Congresso no Brasil, no nosso sistema político, ele tem um peso fundamental. Nós temos que ter bons políticos no Congresso Nacional. Senão, o presidente, a presidência da República, pode ficar refém dos caras do Congresso. Então, o que eu acho? A minha mensagem é: informe-se, leia muito, romance ajuda demais, livros de história, veja os jornais, assista os programas da Mara, da TV aqui, né? Enfim, então eu acho que é isso, é informação. Nós estamos precisando muito de cidadãos que se informem, que se inteirem da situação do país. Informação para transformar, né, Márcio? Para transformar. Nós estamos aqui, essa é uma ideia minha, que a literatura me trouxe, assim,
claramente, o nosso papel neste mundo é transformação, caminharmos para um momento melhor, né? E isso começa onde? Nós temos que nos transformar, né? Nós temos que ser melhores. E eu acho que essa melhora passa por leitura, passa por informação. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o convite e dividir um pouquinho da sua experiência conosco, inclusive da sua literatura. Obrigado, Mara. Obrigado à TV. Eu é que agradeço. Eu acho muito importante esse papel que você faz de abrir esse espaço, né, diariamente para pessoas que podem, que devem, inclusive, expor ideias, trocar ideias, né, e levar ao público alguma inspiração, alguma reflexão, alguma capacidade de pensamento. Obrigada mais uma vez e que você continue inspirando outras pessoas por meio da sua literatura. Valeu. Sucesso. Muito obrigado. Então chegamos ao final do Conversa Diária e aqui eu vou deixando o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.